Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Direito e Justiça. Aqui você tem notícia, informação e orientação jurídica de qualidade, porque afinal de contas, o direito faz parte da vida de todos nós. Participe do nosso programa, sugira pautas, algum tema que você gostaria de ver discutido e nos ajude, compartilhe o nosso programa lá no YouTube com seu amigo, com sua amiga, seu familiar, enfim, vamos disseminar boas informações. No programa de hoje eu recebo a professora e advogada Ana Beatriz Presgrave, e vamos falar de um tema que ali está na boca do povo, às vezes na fila da padaria, na mesa do bar, que é a nossa Constituição Federal. Afinal de contas, é a nossa, digamos, lei maior. Professora, advogado, muito obrigado pela presença e seja sempre muito bem-vinda. Um prazer, muito obrigada pelo convite e vamos falar sobre a Constituição, né? Nossa grande, a nossa lei maior, né? Todo mundo chama a Constituição de lei maior, de Carta Magna. Vamos saber por quê, né? Ela é meio geni, né? Ela leva tanta pedra, né? E nesses momentos tão conturbados de política, cada lado aí tentando levar a sua versão, mas tivemos um grande avanço, se a gente considerar que tivemos um período de muitas exceções, de muitas proibições. A Constituição de 88, ela avança, né, nas liberdades, nos direitos, mas também em deveres, né? Com certeza. A Constituição de 88, a Geni, né, está levando muita pedrada, mas na verdade, se a gente parar para pensar, quando a gente vai ler o texto da Constituição, é um texto muito bom. É uma Constituição, que efetivamente garante muitos direitos, né, ela institui um Estado, eh, que garante direitos individuais, garante direitos sociais, garante direitos difusos e coletivos. É uma Constituição realmente muito abrangente e muito protetora. Então, eu, cidadã, olho para a Constituição Federal e acho ela simplesmente incrível, né. A Constituição, hora que a gente lê, ela se a gente pegar mesmo o texto original, porque ela já sofreu mais de 120 emendas, né, constitucionais, mais de 130 hoje, eh mas mesmo o texto original dela já era impecável. Então é uma Constituição que nos garante efetivamente um Estado democrático de direito, republicano, com diversos direitos, né, assegurados para a população. Se fala muito, às vezes, se comparar, porque a Constituição dos Estados Unidos, ela é menor, é mais resumida, a Constituição brasileira seria muito grande, ela entra em muitas minúcias, isso seria desnecessário. Óbvio, cada país tem a sua realidade, né? Tem a sua sociedade, como ela é formada, e essa é a Constituição que nós temos no Brasil. Então, na verdade existem diversos tipos de Constituição, diversos modelos. A Constituição americana é a chamada Constituição sintética e a Constituição brasileira é uma Constituição extensa. Eh, uma é melhor do que a outra? Não necessariamente. O que é uma Constituição sintética? É uma Constituição que fala o mínimo necessário. Eh, a consequência de ter uma Constituição sintética, na verdade, a gente tem que pensar que a Constituição, ela é um fruto da sociedade em que ela é produzida. Se a gente for pensar juridicamente, a cada nova Constituição eu tenho um novo Estado, né, o Estado constitucional, ele nasce a partir da Constituição. Mas a Constituição, ela é elaborada pelo povo que vive naquele território para, determinar como vai ser feita a repartição das competências do poder que decorre da soberania de cada estado. Então, a Constituição americana, ela surge no momento em que os Estados Unidos, não eram Estados Unidos ainda, eram 13 colônias que se libertaram, da sua metrópole, que era a Inglaterra. E naquele momento, aquelas 13 colônias optam por se juntar e formar um novo estado. Por isso que chama Estados Unidos da América, porque eram 13 estados soberanos que se juntam para formar um único estado. E naquele momento, de negociação, imagina que eram 13 estados, cada um podendo tudo. O 13 poder cabeças pensando, cada um puxando para o seu lado. Exatamente. Um com mais população, outro com mais território, e aí pensando: "Não, mas como é que a gente vai fazer isso daqui?". Então aquilo foi uma negociação que demorou muito tempo. Se a gente for pensar a Confederação da Filadélfia e a Constituição Americana, tem um espaço temporal enorme ali, e, nesse período houve muita negociação.
E aí, nessa negociação, sai uma Constituição super enxuta que não tem sequer uma Carta de Direitos. Então, os direitos fundamentais, eles não nascem com a Constituição americana, eles vêm depois com uma emenda constitucional. Então, a forma, a estrutura dos Estados Unidos, ela é bem diferente do Brasil. Eram estados soberanos, 13 estados, né, que se declararam independentes da Inglaterra e que se juntam para fazer um estado só, né? Então, eles abrem mão de pouco poder. Por isso que nos Estados Unidos, as competências legislativas de cada um dos estados são grandes, porque eles tinham competência plena. E aí eles abrem mão de um pedacinho para que a União, central, né? A federação, tenha algum poder. Então, se a gente for ver, direito civil, direito penal, ele é todo estadual. Tem estado que permite dirigir aos 16 anos, tem estado que só permite tomar bebida alcoólica aos 21 anos. A questão da pena de morte tem também. estado que tem pena de morte, estado que não tem pena de morte. Por quê? Porque isso é de competência estadual. E não tem nenhum problema nisso, é uma forma diferente de federação. O Brasil já é um pouco diferente. O Brasil vem de uma colonização diversa da colonização americana. Nós já éramos um estado muito grande, então a nossa federação se forma a partir de uma divisão de um estado que já era íntegro. Consequentemente, todo mundo que tem o poder abre mão de pouco poder. Como o nosso poder era todo central, o poder central abre mão de pouco poder para passar para os poderes regionais. Então, os nossos estados, o estado do Rio Grande do Norte, o estado de São Paulo, o estado da Paraíba, as competências estaduais, elas são menores do que nos Estados Unidos, porque os estados lá tinham competência plena. Aqui não, a competência plena era do poder central. Então, nós continuamos. Então, no Brasil, a gente tem o Código Civil, a legislação civil, ela é de competência federal, penal, e assim vai. Então, a gente tem que ver a história de como o país se formou. E o nosso país se forma e se torna independente numa conjuntura bem diferente da americana. Então, eu acho sempre muito complicado a gente querer comparar a nossa Constituição com a Constituição americana. E outras, eu citei a Constituição americana porque eu acho que ela é mais comumente comparada do que a italiana. A gente se vê muito pouco se falar o Brasil, a Constituição da Itália. Se fala muito dos Estados Unidos, né? Ainda mais nesse contexto político aí. Pois mas talvez cada não país seja. cada povo tem a sua Tem a sua construção, história. né? E a Constituição, na verdade, ela reflete aquilo, a forma de constituição daquele país, como aquele estado foi constituído. E a Constituição de 88, ela vem depois de uma série de eventos. Eu costumo falar que o Brasil ele vive em altos e baixos. Então, a gente tem momentos de ampla democracia, momentos de restrição democrática, e as constituições acabam refletindo um pouco esses momentos. A Constituição de 88, ela é uma Constituição amplamente democrática, ela permite, inclusive, iniciativa popular, legislativa, ela tem uma série de mecanismos de controle de abusos de poder, justamente porque ela vem depois de uma situação de ditadura. Então, a ideia da Constituição é permitir mecanismos de controle do poder para evitar que aquela situação de exceção ocorra novamente. Acho muito importante a senhora fazer esse resgate histórico. O que precisa, então, para a gente, de repente, talvez não estancar, mas diminuir a sensação das pessoas, do modo geral, de que precisamos de uma Constituição nova? Não, pelo amor de Deus, eu sempre tenho muito medo quando falam, né, de uma nova Constituição. Uma nova Constituição é sempre um perigo, um risco muito grande, porque o poder constituinte originário, que é aquele que elabora uma nova Constituição, ele não tem limites, ele é ilimitado. Então, a partir de uma nova Constituição, qualquer coisa pode acontecer. Então, nós podemos passar a ter pena de morte, nós podemos passar a não ter devido processo legal, nós podemos passar a ter regras que hoje nós consideraríamos absurdas, nós não teríamos mais proteção a direito adquirido. Então, por exemplo, quem está aposentado hoje pode ser desaposentado. Então, a gente pode ter um caos completo e absoluto. Eu prefiro trabalhar com a nossa Constituição. Ela garante a estabilidade das relações. O nosso maior problema é como a Constituição é interpretada.
E para a gente ter uma correta interpretação da Constituição, a gente primeiro precisaria ter uma correta leitura. Então, disseminar, por isso até te parabenizo pelo programa, porque Obrigado. disseminar informação boa e de qualidade é fundamental. Eu sempre falo que a gente tem 2 tábuas de salvação. Uma é a educação e a outra é o devido processo legal. Né? A educação para que todo mundo tenha consciência das coisas, que saiba o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, para que possa fazer escolhas. Né? Se eu não tenho conhecimento do que é o meu direito, eu não tenho nem como lutar pelo meu direito. Então, educação é fundamental. E o devido processo legal. Afinal de contas, cada um tem uma forma de ver, uma forma de enxergar. E às vezes eu posso jurar de pé junto que eu tô certa, mas aí a hora que eu ouço o outro lado, e aí vem o contraditório, né? Devido processo legal é aquele processo correto, é o processo que tramita de maneira adequada. E ele não acontece só judicialmente. Né? O devido processo legal ele pode acontecer dentro de casa. Uma briga entre irmãos, um fala, é porque ele pegou minha camiseta sem a minha permissão. Aí, sua tendência é falar, não, ele tá errado. Só que aí você vai ouvir o outro lado, é o contraditório, ampla defesa. Por que você pegou a camisa do seu irmão? Ah, porque ele rasgou a minha. Pronto. Aí você fala, não, então talvez aqui também tenha uma forma de equalizar danos, né? Então, a ampla defesa, né, o devido processo legal é sempre a nossa tábua de salvação. E a nossa Constituição, ela garante tudo isso. E garante em cláusula pétrea. O que é cláusula pétrea? A nossa Constituição ela é tão incrível que aqueles direitos que são mais caros, aqueles direitos que são inegociáveis, eles não estão sujeitos a serem alterados por emenda constitucional. Então, a gente não fica refém do que o Congresso de hoje decide. Então, cláusulas pétreas, os nossos direitos individuais que estão... a gente tem outras cláusulas pétreas, mas aqueles direitos individuais que estão no artigo 5º, por exemplo, da Constituição, eles não podem nunca ser alterados. Então, ainda que o Congresso queira, ele não pode intervir no direito da igualdade, na liberdade, na segurança, no devido processo legal. Vida, né? E a gente tem inúmeros incisos, né, nesse dispositivo. Mas aquilo que é mais importante, aquilo que é mais estrutural, aquilo que é realmente sagrado para um cidadão exercer sua cidadania, está ali. Então, isso é inegociável. Isso não depende de Congresso, não depende de quem vai ser eleito, se é direita, se é esquerda, se é centro. Tá lá. Como diria... Imexível. Como diria o ex-ministro, né, Magri, imexível. É imutável. Por isso que a gente chama de cláusula pétrea. Então, até nisso a nossa Constituição foi sábia. Né? Sabendo que a gente vive sempre nesses períodos de altos e baixos, falou, não, olha, isso daqui a gente vai manter intocável. Isso não pode ser objeto de deliberação pelo Congresso, seja o Congresso que for eleito pelos eleitores, né? Porque não é nem todo o povo que vota. A senhora tocou num ponto que me chamou uma atenção e me fez lembrar. A senhora falou desse binômio devido processo legal, mas também falou em educação. Eu acho até um pouco contraditório. Não faz tanto tempo assim que eu estava na escola e ainda na vigência da Constituição anterior, né? 69. E na escola eu tive disciplinas como Moral Cívica ou SPB, né, que é a Organização Social Política Brasileira, né, do Brasil, uma coisa assim. E a gente tinha noções constitucionais, a gente tinha informações quantos são os números de deputados, de senadores, o que faz um deputado, senador, qual a função do executivo, qual a função do judiciário e outras questões que estão contidas na Constituição. E aí eu tomo como exemplo o meu laboratório em casa, né, minhas 2 filhas. E elas não estudaram nada disso, né? Então eu percebo que eu acho que faz falta na escola, né, no ensino fundamental, médio, qual que seja, e a gente possa dar aos estudantes isso. Vamos estudar um pouquinho de Constituição, saber quais são os nossos direitos, os deveres, e isso não acontece, eu acho, mais. É bem importante isso
que você está lembrando. Eu também cheguei a ter na escola Educação Moral e Cívica, né, que era no antigo ensino primário, que é o Fundamental 1, e o SPB, no que hoje é o Fundamental 2. O que acontece? Quando a gente tem rupturas, né, com estruturas anteriores, a tendência que se tem é de querer apagar tudo o que aconteceu. Mas mesmo em períodos não democráticos, a gente tem que perceber que algumas coisas são positivas e que essas coisas positivas poderiam ser mantidas. Não obstante essas disciplinas tivessem, naquele período, um objetivo de tentar reforçar o status quo, né, aquele poder que foi imposto, elas têm, ao meu ver, uma função importantíssima de esclarecer ao cidadão que está em formação, né, que são as crianças e adolescentes que estão no Fundamental 1 e Fundamental 2, estruturas básicas da nossa nação. Não gosta do nome Educação Moral e Cívica? Parece um nome muito inadequado do nome da disciplina, mas é importante saber cantar o hino nacional, saber a estrutura social do país, saber questões básicas de civilidade, né? O que é a formação básica e a estrutura jurídica do nosso país, a estrutura política, a estrutura social. Então, Educação Moral e Cívica e o SPB, ao meu ver, são disciplinas que deveriam sim voltar. Não por ter qualquer relação outra com roupagem, regime. né? Pode mudar o nome, pode ser o que for, mas é importante a gente ter esses conteúdos. Acho que crianças e adolescentes precisam saber, precisam ter essas noções básicas. A gente vê crianças hoje que não sabem o hino nacional. Elas ouvem em jogos de futebol, né, em competição, em Olimpíadas, mas elas não sabem cantar o hino nacional. Eu me lembro de um programa de TV que fez uma experiência na rua, isso faz um tempinho já, entrevistando pessoas, saber quem sabia cantar o hino nacional. As pessoas não sabiam cantar o hino nacional. Isso é muito preocupante. Isso lida, inclusive, com uma noção de pertencimento. Nós temos o péssimo hábito de reclamar de tudo do Brasil. E talvez isso tenha a ver com essa falta de civilidade, com essa falta de educação moral e cívica. Eu estive nos Estados Unidos um tempo atrás e fui para Filadélfia. Fui conhecer o Constitutional Center, onde é que os Founding Fathers, né, fizeram a Constituição Americana. E nos Estados Unidos nós temos esse senso de civilidade muito alto, muito grande. Todas as pessoas se sentem membro daquilo. A bandeira americana, ela não significa um partido ou outro, a bandeira significa um pertencimento ao país. Saber o hino, saber a história do país, tem outras críticas, né? Porque às vezes eles não sabem a história geral, que nós temos uma noção muito boa. Mas no Brasil, falta um pouco esse senso de pertencimento e até de valorização do que nós temos da nossa cultura, da nossa história, e de querer fazer do Brasil um país melhor. A gente critica tudo, então a gente critica a nossa internet, a gente critica a nossa rede de telefonia, a gente critica a nossa, os nossos poderes, todos eles, né, o legislativo, o executivo, o judiciário, como se no resto do mundo fosse tudo perfeito. E não é. Ontem mesmo eu estava numa reunião com os advogados americanos, eu falava, meu Deus do céu, mas como é que pode uma decisão de um juiz americano absurda dessa? E uma decisão, assim, estapafúrdia, absurda. E a gente fala, nossa, a gente reclama tanto do nosso judiciário, né? Mas pelo menos no nosso judiciário a gente tem como acessar o juiz, a gente tem como questionar aquela decisão. As coisas não são tão inacessíveis. Para você recorrer nos Estados Unidos é caríssimo. Não tem essa facilidade que nós temos aqui. Então, a gente critica demais, mas às vezes eu acho que falta um senso de pertencimento, de falar, poxa, isso sou eu também, né? Eu sou responsável pelo Brasil. Falta também esse senso de responsabilidade. Nós somos responsáveis por tudo que acontece no Brasil. Nós elegemos as pessoas que fazem as nossas leis. Nós colocamos no poder executivo aquelas pessoas que estão no executivo, seja no estadual, seja no municipal, seja no federal. Somos nós que fazemos isso. Então, a responsabilidade mesmo é nossa. E, às vezes,
e a falta dessas disciplinas, né, desses conceitos básicos desde de criança, nos faz perder a mão e nos sentirmos irresponsáveis, né? Então, a culpa é sempre do outro. Isso é falta de civilidade também, né? A falta de se sentir um cidadão, né? Olha, esse é o meu município, esse é o meu estado, esse é o meu país e eu sou responsável por ele. Para o meu país ser um país melhor, depende de mim, né? Tinha até uma propaganda antes, depende de nós, né? Então, acho que essas coisas estão todas ligadas. Então, sempre defendi e vou continuar defendendo que a educação é a nossa grande tábua de salvação. E do outro lado, o devido processo legal. A gente fazendo o nosso encerramento, a senhora falou que Constituição é interpretação. E no nosso ordenamento, a interpretação final ali cabe ao Supremo Tribunal Federal. E aí, naquela polêmica, o Supremo está interpretando ou o Supremo está legislando, como algumas pessoas, como é que está a situação, o papel do nosso Tribunal Supremo com relação à Constituição, para a gente concluir? Olha, eu particularmente, eu tenho uma posição muito crítica à atuação do Supremo Tribunal em determinadas situações. Quando a gente fala de interpretação da Constituição, a gente tem algumas limitações, né? Interpretar não significa criar do zero. Então, se eu tenho escrito na Constituição, né, por exemplo, que compete ao Senado Federal suspender a eficácia da lei, eu não tenho muita dúvida, não tem muita margem para interpretação. É uma regra de competência. Compete ao Senado Federal suspender a eficácia de lei declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Cumpra-se. Então, não tem como eu falar que, na verdade, o que a Constituição quis dizer, houve uma mutação constitucional, a competência do Supremo, o Senado só publica. Eu não tenho margem para esse tipo de interpretação. Então, quando o Supremo age dessa maneira, e isso já foi feito, eu tendo a acreditar que o Supremo está querendo mudar os termos da Constituição. A gente tem uma limitação semântica, as palavras têm sentido. Então, eu não posso subverter completamente o sentido das palavras. Então, eu tenho Kelsen falava, né, que a interpretação ela está dentro de um quadro. Eu não posso sair das linhas desse quadro para querer interpretar o que está lá dentro. Então, para mim, a limitação semântica é uma limitação séria. E eu até faço uma analogia com as cores, por exemplo. Se eu for falar qual é a cor desse microfone, esse microfone é preto. Eu não tenho muita margem para dizer que ele é branco, vermelho, azul. Não, ele é preto. É um preto acinzentado? Agora, se eu pego, por exemplo, eu não tenho nada que possa... Mas, por exemplo, que gere uma dúvida. Não sei, esse radinho, posso perguntar? Não sei se dá para o nosso... Eu vou pegar aqui, peço até desculpas que eu já estou mexendo no cenário. Mas qual é a cor desse radinho? Tem gente que vai falar, não, é vermelho, é bordeaux, é vinho. E, assim, eu tenho uma certa margem de interpretação. Eu não tenho algo muito certo. Então, eu tenho o preto, eu tenho o branco, mas eu tenho uma zona cinzenta que me dá margem para interpretação. Mas eu não posso sair disso. Então, o Supremo, ele pode interpretar a Constituição dentro daquilo que é permitido, né, ter interpretação. Ele não pode fugir, por exemplo, do limite semântico. As palavras têm um sentido. Eu sempre falo, tem até um texto que escrevi sobre isso. A Constituição diz o que ela diz. Ela não diz o que o Supremo diz que ela diz. Ela diz o que ela diz. O Supremo pode até interpretar questões, por exemplo, lá está escrito que nós, na Constituição, artigo 5º, que nós temos direito ao contraditório. O que é o contraditório? Contraditório é uma palavra que dá margem a alguma interpretação. Contraditório pode ser o direito de saber o que a outra parte falou, o direito de saber o que a outra parte falou e de responder, o direito de saber o que a outra parte falou, de responder e de ter a sua resposta efetivamente lida, o direito de saber o que a outra parte falou, de poder responder, de ter a sua resposta lida e de interferir efetivamente no julgamento. Então, você percebe que é uma margem grande de interpretação do que é esse conceito de contraditório. Aí sim, cabe ao Supremo interpretar.
né? Interpretar o que pode ser considerado discriminação, né? Então, é um conceito que também dá margem à interpretação. Agora, regras de competência não dão margem à interpretação. Então, o Supremo não pode avocar competências que a Constituição não lhe forneceu. Então, para que a gente até para que a gente possa fazer essa avaliação crítica da atuação do Supremo, a gente precisa conhecer a Constituição, precisa saber qual é a efetiva competência do Supremo para a gente poder criticar. Então, não é só criticar porque decidiu de uma maneira que eu gosto ou de uma maneira que eu não gosto. Né? O nosso parâmetro tem sempre que ser, ao meu ver, o texto constitucional. Professora, muito obrigado pela sua presença. Seja sempre bem-vinda aqui ao nosso programa. Eu que agradeço pelo convite, é um prazer e fico sempre à disposição. Vocês que nos acompanham, sempre bem-vindos. Saibam, toda sexta-feira, 10 horas, tem um novo episódio do podcast Direito e Justiça. Conto com a sua audiência. Até o próximo programa.